Josué 1, do 1 ao 9. Eu vou ler, os irmãos acompanham, lembrando que estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Todos acharam? Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar. Do poente do sol será o vosso termo. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Verso 6, que é o que nós vamos trabalhar. Esforça-te, a minha versão, a sua pode estar, seja forte. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca este livro da lei. Antes, medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O último verso. Novamente, Deus diz a Josué: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Graças a Deus. Como eu falei para vocês, eu estou usando a versão Corrigida Fiel para trabalhar com vocês o verso 6, o verso 7 e o verso 9. Mas a gente vai usar o texto todo também. Por que que você possa se preocupar em uma versão ou outra? Porque essa mensagem, esse texto tem chamado a atenção e me chamou a atenção, e eu tenho meditado nessa pequena expressão, esforça-te. Por que eu não estou usando a de vocês, que pode estar escrito, seja forte? Porque a nossa força vem de Deus, do Senhor. E aqui é Deus conversando com Josué. A gente leu no começo, né? Deus fala a Josué. Então como é que Deus vai falar para Josué? Ele está pedindo algo a Josué. Na verdade, ele está ordenando a Josué. Os 3 versos que falam esforça-te é uma ordem de Deus para a vida e o ministério de Josué. Então eu quero usar essa expressão que será o tema da nossa pregação de hoje. Esforça-te. Esforça-te. O objetivo é a gente se manter firme naquilo que Deus quer que a gente faça. Objetivo. Propósito é ser firmes e constantes no Senhor. Então, a gente tem aqui o objetivo, o propósito, e a gente agora também vai conversar um pouco sobre Josué, para fazer um paradoxo aqui com Josué, porque eu creio que todos nós já lemos esse livro, né? Ou pelo menos já sabemos que é Josué. Mas nunca é demais a gente fazer aqui um panorama da vida desse grande homem chamado Josué. Eu não vou entrar na questão teológica do nome dele, porque tem a ver com Jesus Cristo. Alguns teólogos falam que ele é a figura de Jesus, porque ele conseguiu ter êxito na sua passagem com o povo de Deus até o descanso de Canaã. Jesus fez a mesma coisa com a sua igreja. Ele trouxe a sua igreja, ungiu a sua igreja, e certamente pelas escrituras, pelo que ele diz, ele vai levar a gente para o seu descanso. Então, Josué é uma figura de Jesus. Então, será mais alguma coisa para você que está
pegando aí sobre o livro de Josué. Então, algumas coisas sobre Josué, vamos ver aqui, alguns textos também vamos ler, mas eu vou beber um pouquinho de água porque já está secando a garganta. Se eu tiver rápido, os irmãos fazem, ó, calma, Josué, vamos lá. Josué foi um sucessor de Moisés, correto? Na conquista da terra prometida. Na Bíblia ficou marcada algumas passagens, algumas situações da vida de Josué poderosamente. Quem lê o livro de Josué, você vai ver que tem muitas coisas marcadas poderosamente. E no final eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo, com esse grande homem de Deus, Josué. Então, a Bíblia registra grandes e maravilhosas situações de Josué com Deus e Deus com Josué, que você vai poder ter a oportunidade, se você quiser ler o livro depois da pregação, você vai ler e vai entender o que o irmão está falando. Outra coisa, a Bíblia diz que Josué era filho de Nun, a gente leu aqui no começo, né? Filho de Nun, da tribo de Efraim, né? Seu nome de nascimento era Oséias. E agora? Será que o irmão Gildo está certo disso? O irmão Josué, o nome de nascimento dele era Oséias. Quando o cara falou isso no YouTube, eu falei, esse cara deve estar maluco. Eu falei, ou eu não estou lendo a Bíblia direito, eu tenho que ler mais com profundidade. Aí vamos ver isso aqui, em Números 13 e 16, não precisa abrir não, porque a gente vai ganhando tempo. Por que Josué, o nome dele era Oséias, que significa salvação. Oséias significa em hebraico salvação. E o nome de Josué foi mudado, né, de Oséias, né, foi mudado para Josué, nessa situação, por Moisés. Moisés muda o nome dele ali, o chama de Josué, mas até então era Oséias, que significa salvação. Agora, como Josué, o termo significa Jeová é salvação, ou Jeová salva. Josué significa isso. Então, mais uma coisa sobre Josué. Aí em Números 13 e 16, a gente vai ver agora se ele se chamava Oséias. Você pode marcar aí, pode anotar na sua Bíblia, ó, Números 13 e 16. Estes são os nomes dos homens de Moisés que ele enviou à terra como espias. E Oséias, filho de Nun, chamou de Josué. Então, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou à terra para espiar, para saber que aquela terra seria legal, como é que estava. Lembra essa passagem? Ali foi situação que foi mudado o nome dele, que chamava Oséias, filho de Nun. A esse ele chamou de Josué. Deus concordou, seguiu caminho Josué na sua trajetória. Mais outra coisa sobre Josué. Josué foi um auxiliar de Moisés, ou um servidor, ou um aprendiz, vamos dizer, uma pessoa que estava ali como seu moço. Para tudo que Moisés andava para um lado, para o outro, e Josué estava observando, estava sendo praticamente instruído e vendo toda a situação que esse grande homem de Deus estava fazendo com o povo de Deus. Lembrando que Moisés foi o homem chamado para libertar o povo de Israel, a nação de Deus. Porém, aquela nação não era fácil, assim como a gente também. O pastor está aqui e sabe que não é fácil levar o povo de Deus, né, a seguir o alvo, né, Jesus Cristo. E não é fácil. Então, Josué estava vendo tudo. Que isso vai fazer sentido na nossa pregação. Josué vê essas coisas, está ali naquele momento com Moisés, e a gente vai ver aqui nos textos que ele era um auxiliar, um jovem. Quantos jovens tem aqui? Jovem, Josué era um jovem. Então, ó, já é algo para a gente, quando está lendo o texto, dizer, opa, tá aí um cara que eu quero ser igual, ó. Josué, eu quero estudar ele, eu quero ver, quero meditar, eu quero pegar os pontos desse grande homem, como ele se comunicava com Deus. Isso aí é ótimo para a gente, para os adultos também. Quando lê o livro da Bíblia, a gente começa a entrar na história, a gente começa a imaginar a gente ali, como no texto que lemos, Deus falando com Josué. Então, Josué era esse moço que andava com Moisés. Isso está lá em Êxodo 33, 11. Diz assim, ó.
E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que falava com seu amigo. Nós temos aqui Deus falando face a face com Moisés, entendeu? Como se fosse um seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, ou seja, estava na tenda, falava com Deus face a face, e Moisés saía para o arraial, parte de fora. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Será que esse cara era fiel? Josué? Veja que coisa tremenda no texto. Moisés, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo ali, face a face com Deus, conversando dentro da tenda, e o Josué plantado lá, imagina só, né? Aí Moisés saía para o arraial para dar instrução ao povo, conversar com o povo, passar de instrução, e Josué lá plantadão, né? Como um jovem. Que bom, né? Espero que vocês estejam meditando assim, e se passando por esse grande homem e pensando na sua vida e na minha vida, para a gente entender como Deus está falando na vida desse homem e está falando conosco também, porque a Bíblia toda é inspirada por Deus, então a gente precisa ler e entrar nesse texto. E isso me maravilha muito de saber que esse homem ele ficava ali, aguardando, não saía, porque hoje nós temos uma sociedade muito impaciente, né? Será que se o pastor falasse assim, eu vou ali na outra igreja ali falar com os irmãos e fique aqui de prontidão, será que se ele saísse lá para falar as instruções e voltasse, a gente estava como aqui meditando, orando? Então isso é uma pergunta que a gente faz, né? Mas Josué não, Josué estava plantado ali, ó, quietinho, aguardando na tenda ali do lado de fora. Temos também outra parte de Josué, para você ter mais conhecimento, aquela grande passagem de Josué quando ele sobe ao monte com Moisés. Se você não sabe, no dia que ele subiu, que Deus pede para dar as tábuas da justiça a ele, Moisés sobe e Josué vai com ele. Aí o texto diz assim, Êxodo 24, 13 a 14. Você não precisa abrir não, eu vou ler para você, ó. Êxodo 24, 13 e 14. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões, esperai aqui, até que tornemos a voz. Ou seja, fica aqui umas pessoas, Josué e Moisés sobem. Lembra dessa passagem de Jesus também? Os discípulos? Parece coincidência, mas não é, né? Os anciãos ficam numa parte lá, que não podia passar daquele lugar, que depois voltaria Josué junto com Moisés, só que Moisés foi mais além, aí já foi para perto de Deus. Josué fica praticamente outra distância. Por quê? Porque quando o povo peca, naquele momento que Moisés está no monte, o que acontece? Quem é que dá o alarde? Josué. Josué começa a ver um povo gritando lá do outro lado, fazendo bezerro, com Arão, com os anciãos, com todo mundo. Aí Josué está onde? Está no meio da muvuca? Está no meio da multidão? Isso serve para a gente também. Josué está lá quietinho. E aí quando Josué ouve aquela situação em que Moisés desce, ele começa a falar, ó, tá tendo alguma coisa lá, ó, que aquele povo está fazendo lá. Então aí Moisés faz o quê? Se ira e quebra a tábua dos mandamentos. Porque o povo fez um bezerro e adorou o bezerro no lugar de Deus por 40 dias. Assim, até 50, 40 dias. 40 dias foi suficiente para o povo de Israel deixar Deus verdadeiro e adorar um bezerro de ouro. Mas Josué não estava com esse povo. Estava do lado, como se dizer, ele como discípulo ali, servidor, como você quiser dar o nome, de Moisés. São coisas que a gente deixa passar no texto, mas quando você medita nessa mensagem que a gente leu, que é o chamado de Josué, a gente tem que voltar um pouquinho às coisas que Josué fez, como esse homem andava, o que ele pensava, como é que ele agia. Isso faz toda a diferença na vida do cristão, porque a Bíblia começa a fazer sentido para nós. Porque se ela não fizer sentido para mim e para você, eu vou pregar, o pastor vai pregar, os presbíteros vão pregar, e a gente vai atravessar aquela bendita porta e vamos esquecer de tudo. Então essa é mais uma situação que Josué demonstra ser fiel, ser firme, ser forte, ser corajoso. E ele estava fazendo o quê? Nosso tema é esforça-te.
Então a gente vê isso, uma maravilha, né? Tem alguns pontos que eu queria destacar também no texto. Agora vamos voltar para o texto, né? Eu queria destacar 4 coisas aqui nesse texto que a gente leu, e a gente vai conversar um pouquinho. Aí o tópico 1, eu coloquei aqui: Deus não pede, Deus ordena. Por quê? Uma mensagem dura, né? Porque nós somos criatura dele. Ele é o Criador, então ele não vai pedir, ele vai ordenar. Tanto que ele disse: não te mandei eu, ou não tu mandei eu, esforça-te. Então nós vemos aqui no tópico 1 que Deus é um Deus, mesmo sendo misericordioso, amoroso, pacífico, longânimo, justo, como o pastor pregou no domingo, mas também ele é um Deus que cobra da gente. Então aqui ele está ordenando a Josué. Então o tópico 1 seria essa importância que está no verso, que eu deixei aqui, o verso 9. Deus ordena. Podemos notar que ao longo da conversa com Josué, na terceira vez que ele usa essa expressão, Deus usa essa expressão ali e deixa fixa aquilo para a gente, para Josué, deixa claro para Josué, ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo, ou na sua versão, seja forte. Deus está chamando Josué para ser forte, porque ele é um Deus de força, de poder. Ele não vai chamar covardes. Ele não chamou nenhum de vocês aqui, porque aqui não tem nenhum covarde. Mas os covardes ele passa longe. Lembra de Gideão? Da mensagem de Gideão, que as pessoas tinham que beber água como se fosse se humilhar para poder ir para a guerra. Deus mandou separar essas pessoas. Então Deus não vai chamar as pessoas que estão temerosas, no sentido de medo, de pavor, de pânico. Deus está chamando eu e você, meu irmão, para você ser vitorioso naquilo que o Senhor tem demandado para você, naquilo que o Senhor pôs você, no seu dom, no seu chamado, que você vai descobrir ao longo da sua caminhada cristã qual é a sua vocação. Temos jovens aqui que estão crescendo no Senhor, que possivelmente, se não for hoje, pode ser amanhã, vai desenvolver o seu dom. E Deus vai dizer para você: esforça-te. Porque Josué tinha o Espírito Santo. Mesmo com ele, com o Espírito Santo, Moisés impondo as mãos sobre ele, o Moisés passou todo o conhecimento para ele. Deus chega aqui no chamado dele e pede para ele, quer dizer, voltar, não pede, ele ordena. Ele te dá uma ordem, assim como Jesus nos ordenou a ir pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. Parece coincidência, mas não é. A Bíblia está toda registrando isso para a gente. Deus falando com a gente o tempo todo, dizendo para a gente, ordenando, mandando. Os mandamentos, é mandado do Senhor. Você que é cristão, eu que sou cristão, nós que somos cristãos, precisamos desse pensamento. Deus não me pede, Ele ordena. É uma ordem do Senhor. A gente não pode fazer de qualquer forma. Creio eu que cada um tem um dom, vai ser usado. Aí a pessoa é cozinheira, está lá na cozinha, conversa, daqui a pouco toca num assunto de bíblico, uma coisa de Deus, aí você já está ali pronto. Porque muitas das vezes é assim. Aconteceu algo na construção civil onde eu trabalho lá, que a minha máquina quebrou. Eu não consegui consertar, eu acho que eu quebrei mais ainda. E nessa conversa, o cara eletricista lá foi chamado para me dar atenção. Aí ele: pô, eu te vejo toda hora aqui, não sei teu nome. Como é teu nome? Eu falei: me chamo Gildo. E o seu? Eu me chamo Esdra. Eu já tinha geleado na obra. Aí entrou o Esdra. Eu falei: rapaz, que sacerdote esse Esdra foi ali nas escrituras. Aí comecei, só foi falar isso. Aí desandei a falar do Evangelho. Peguei ele no Evangelho ali falando, a menina andou uma xarifada, entrou no meio também, o outro do lado entrou, e aí foi 4 pessoas falando do Evangelho. Uma máquina que quebrou, um aparelho que faz cola, faz massa para mecânico, quebrou. O rapaz chama Esdra, não precisa nem eu falar mais nada, né? E aí a gente fez uma amizade ali tremenda, e assim tem sido a minha vida. Estou me esforçando. Vamos dizer assim, não sou Josué, mas eu estou olhando para Josué ali, porque ele era um homem como eu e você, porém cheio do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que, lá em Tiago,
que Elias, outro profeta maravilhoso, era um homem que nem eu e você, sujeito às paixões. E Elias orou uma vez e choveu, orou e não choveu. Teve um tempo lá que deu, né? Só para você ter uma noção de como é a situação. Porque a gente fala assim, não, eu estou lendo a Bíblia, mas aqui é Josué, cara, que é isso? Aí você já tira seu corpo fora. Mas quando você fala, não, aqui é Josué, é Deus falando com ele. Eu vou olhar que Deus está falando com ele, e de repente Deus quer falar comigo também. Então, eu contei um pedacinho do que aconteceu comigo. Eu acho que você também pode um dia passar por isso. Por isso que você tem que ser forte, corajoso, ter ânimo. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas no lugar de trabalho não é um lugar de pregar o evangelho, não. Eu falei, depende. Depende das circunstâncias, da ocasião, de como você vai conduzir aquela situação. Porque aqui é pregar, concorda? Lá é o quê? Anunciar, falar, expor. Se alguém tiver uma dúvida, você fala, não, não é assim não, a escritura diz assim, ó. Que nem um rapaz que era Gileade, ele pensou que era do cantor. Eu falei, não, cara, esquece esse cantor Gileade aí. Antes de Gileade vir, esse cantor, já tinha as colinas de Gileade, já tinha lá o povo de Deus lá. Então, nada é por acaso na nossa vida. Continuando o segundo ponto, lembrando que o primeiro foi Deus não perde, Ele ordena. O segundo é Deus escolhe. Fácil, né? Deus escolhe. Eu estou vendo aqui escolhidos de Deus. Amém? Aqui tem escolhidos de Deus. Então Deus é um Deus que fala, que escolhe, é um Deus que manda. Então Deus aqui está escolhendo Josué. Josué foi escolhido de Deus para cumprir uma tarefa difícil, irmão. Difícil, mas ele concluiu. A obra que o Senhor pôs na sua mão, pediu para ele se esforçar, para ele ter ânimo, e depois no finalzinho nós lemos aqui que ele tinha um segredo, não é? Qual era o segredo de Josué? Não se apartar desse livro e você meditar nele dia e noite. E outro segredinho dele é que ele tinha a presença de Deus o tempo todo com ele. Para onde ele quiser ir, a presença de Deus estava com Josué. E você e eu? Será que temos a capacidade, a maturidade de dizer assim, olha, onde quer que eu vá, o William sempre ora assim, onde quer que você pisa a planta dos seus pés, Deus está contigo. Você não pode pensar que Deus está lá no céu e você está só na terra e esse Deus é tão longe, distante, porque a distância que tem da gente para o céu é a distância do amor dele. Assim como é alto o céu, assim é o seu amor para com a gente. Então a gente não pode pensar que Deus é um Deus distante, não é um Deus presente. A gente não pode pensar isso. Jamais. O cristão tem que pensar que Deus ele deixou você, ele está longe, ele não está te vendo. Ele não está vendo você orar de madrugada, de manhã, de noite. Ele não está vendo você falar ali de Jesus Cristo para uma pessoa. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade cheia de influências. Que eu estou vendo o irmão tirando foto ali, eu acho que eu vou ficar assim. Aí eu vou botar no meu Facebook, no meu WhatsApp. Irmãos, pelo amor de Deus, é bom. Mas só que isso vira vaidade. Tem um pregador baiano que ele faz uma pregação sensacional. Esse rapaz me pregou sobre Sansão. Tremenda a pregação. Mas esses últimos dias eu estou vendo o cara só na influência. Na rede social. Agarrou a namorada lá, beijou lá na internet, pôs lá o vídeo. Eu falei... É assim que a gente começa nossas falhas com o Senhor Jesus. Porque Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, né? Não vamos entrar nesse termo, mas vamos dar seguimento aqui ao texto. Então Deus é um Deus que Ele escolhe. Eu queria usar o texto de Números 27, do 18 ao 20. Se você quiser anotar, Números 27, do 18 ao 20. Então disse o Senhor a Moisés, que nós estamos falando do tema escolhe. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, tira ele daí desse povo aí, traz ele para você, filho de Num, homem em quem há o Espírito, com letra maiúscula. Olha que Deus pede para tirar Josué de um lugar
no meio do povo, separar ele ali, porque santo significa separado, santifica ele ali, e põe o seu espírito. Porque Deus é que está falando com Moisés agora. Moisés, ó, estou te dando uma ordem. Pega Josué, separa, porque ele é um homem que há o espírito. Números 27, 18 ao 20. E impõe as tuas mãos, lembra que eu falei lá atrás? Impõe-lhe as tuas mãos sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, que era um sacerdote. E perante toda a congregação. E dá-lhes as tuas ordens. Tá vendo? Sempre é ordem. Nunca é pedir, vou te pedir para fazer isso, Gildo. Irmão Gildo, estou pedindo para você vir aqui pregar. Não, irmão. Ó, quarta-feira, se santifica, busca no Senhor, que é tua vez de você pregar. Amém, irmão? É assim. É uma ordem. Ah, não estou preparado. Não. Aqui está todo mundo preparado. É uma benção essa irmã, sua filha, tá? Uma benção hoje. Maravilha. Aqui trazendo, a primeira vez, né? Mostrando que ela tem o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que faz isso com ela, não é eu, não é você. Aqui diz que o homem que há o Espírito. Então, Deus falou, acabou, não temos que argumentar. E aí ele continua, né? O sacerdote perante toda a congregação e dá-lhe suas ordens na presença de todos eles. E põe sobre ele a tua glória. Meu Deus. Deus está pedindo a Moisés para toda a glória. Lembra da glória de Moisés? Acho que você lembra, né? Que a face dele ficava maravilha e ficava iluminada. Que às vezes lá no Novo Testamento diz que não podia nem ver, tinha que usar um véu, né? Agora a glória de Moisés passa para Josué. Isso aqui é Números 27, do 18 ao 20. O texto que a gente leu é mais para frente um pouco. O chamado de Josué é mais à frente. Você consegue linkar? Deus lá em Números, depois vem lá na frente chamar ele e dizer assim, esforça-te. Mas o cara já tem o Espírito. Já está com a glória de Moisés. Mas isso não quer dizer que está tudo pronto não, acabou não, nós estamos na terra ainda. A igreja está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, a gente vai ter isso aqui, ó, essas escrituras. Para Deus dizer para mim e para você, esforça-te. Ajuda o homem que tem o Espírito Santo e tal. Beleza, tranquilo. Nós somos salvos. Até esqueci de falar, mas eu queria também trazer para você que esse esforço aqui não tem nada a ver com salvação. Você leu comigo aqui, você viu, não está falando de salvação. Esse esforço aqui é a responsabilidade que Deus atribui para mim e para você. Porque Ele já fez tudo. Céu, terra, ar, mar, respiração, fez a gente. E a gente quer o que mais? A gente tem que se esforçar para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar. Sempre assim. Coisas que Deus atribui ao homem, Deus não vai fazer. Eu estou com sede. Deus faz o que? A provisão da água. A água está ali naquela fonte. Deus vai lá pegar um copo com água e vai me dar para beber? O evangelho é assim também. É uma notícia que a gente recebe e tem que espalhar para todo quanto é lugar desse mundo. Espalhe a notícia do evangelho. Não precisa falar, não, é porque fulano de tal. Não, é você e Deus. Espalha, espalha. Porque no final da mensagem a gente vai trazer um texto e vai coroar esse momento. Por que você deve fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Qual é a recompensa disso? Qual é a importância de eu espalhar o evangelho para todas as nações, para todas as pessoas, na escola, na faculdade? Lembrando que não é para espalhar, chegar na sala de aula e falar assim, saúde todos com a paz do Senhor, hoje eu vou pregar sobre... Não, na escola, na faculdade não é assim, que eu fiz faculdade não é assim. É você ali na roda de conversa, com as pessoas conversando, as pessoas vão notar que você é diferente. Ela vai notar que aquela pessoa é diferente. Tanto que lá na obra tem não sei quantidade de pessoas que tem. Já me apelidaram de pastor. Eu não ando assim não, tá? A primeira vez que eu fui para a obra assim, já estavam me chamando de pastor. Agora estão me chamando mais ainda. Eu falei, não sou pastor. Sou um servo do Senhor. Mas por que me chamaram de pastor? Num mundo tão difícil hoje que os pastores são falsos, a maioria, né? Então está um desrespeito tão grande pela pessoa do pastor, pelo dono do pastor, que eu estou tendo dificuldade de exortar esse povo lá fora. Que uma vez uma irmã falou para mim assim, lá na igreja a gente não chama de pastor não, lá é ancião.
Aí eu falei a mesma coisa, só que Efésios está escrito também lá. A senhora já leu Efésios? Então eu vou ter que pegar aquele livro de Efésios e vou rasgar então. Falei logo assim para ela. Então não é porque a sua denominação chama de ancião e não permite chamar de pastor, sabia? Dada a situação que nós estamos vivendo, agora não pode nem chamar mais uma pessoa de pastor. Congregação Cristã no Brasil. Eu gosto muito dela, mas aí eu tive que chamar ela para a Bíblia e falar, não, tá errado isso aí. Vamos lá em Efésios. Mostrei o texto para ela, e agora? Aí ó, ela. É assim como a gente leu aqui. Não foi eu que disse que o nome de Josué era Oséias. Você tem que basear toda a pregação, toda a sua vida no livro da vida. Toda a sua vida no livro da vida. Até combina. Então, Deus aqui está escolhendo. Nós lemos aqui que ele escolhe aqui, né? E a glória de Moisés passa agora para Josué. Porque senão, meu filho, para levar aquele povo de mente obstinada. Tópico 3, senão a gente vai ficar aqui até tarde. Deus enche o seu povo, o seu escolhido com o seu espírito. Foi o que a gente leu lá mais adiante aqui, né? No verso Números 27 e 18. Está dizendo que Deus, né, diz que ele é um homem em quem há o Espírito. Então, ou seja, Deus, para chamar a mim e a você, por meio de Jesus Cristo, ele sacrificou o seu Filho Jesus, maravilhoso, lindo, não de beleza física, mas algo que a gente não consegue enxergar com os olhos humanos, porque ele era belo. Entregou seu Filho amado, e mais do que isso, não nos deixou só. Deu o seu Espírito para a gente. Porque Jesus foi subir ao céu para a glória do Deus Pai. E ele disse, eu vou. Então ele disse assim, eu vou preparar mansões, lugares para vocês. Que tem lugar para todo mundo no céu. Todo mundo que se converte e que aceita a mensagem da cruz e que aceita só Jesus como seu Salvador. Todo mundo que reconhece, se você não quiser usar a palavra aceitar, todo mundo que reconhece Jesus perante todo o povo, perante toda essa sociedade que está aí, Instagram, Facebook, se você reconhecer Jesus agora, meu filho, o Espírito Santo já vai habitar em você. E aí você tem que se esforçar para ser o quê? Salvo não, né? Ser santo. Aí sim. A santidade de Deus que Ele quer que a gente esteja é um esforço da gente durante toda a nossa caminhada cristã. A santificação do cristão é um processo. Caminhada, rumo ao alvo, nem para a direita nem para a esquerda. A gente leu aqui. Josué não vai nem para a direita do Bolsonaro, nem para a esquerda do Lula. Você vai para o alvo. A nova Jerusalém que desce do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, desculpa eu falar esse nome, eu nunca citei isso na minha vida, mas foi assim. Então, não se dizer para a esquerda nem para a direita, é o alvo. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou pegar vocês e quero conversar com vocês assim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele fez o caminho e quem vai caminhar somos nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas quem caminha eu e você, de dois em dois, como naquela grande e maravilhosa, eu queria estar num momento desse. O pastor chegasse assim e falasse assim, ó, eu vou enviar esses meninos daqui de dois em dois, ó. Vai sair dois por aqui, dois por ali, dois por ali. Quando chegar lá num ponto, a gente se encontra e volta. O pastor que eu fiz parte da outra denominação lá era assim. A gente fazia isso. É lindo, maravilhoso. É um teste, né? Pra gente ganhar pessoas aí para Jesus falar. Só das pessoas verem de dois em dois ali, conversando, falando acerca do reino, já causa um reboliço ali tremendo em alguns lugares. Claro que a gente não vai se enfiar numas comunidades perigosas, né? Mas só o fato de você sair daqui e se esforçar para pregar o evangelho, tremendo, maravilhoso. E o Espírito tem que estar com a gente. A gente tem que um dia antes orar, jejuar, buscar, pedir para Deus falar com a gente. Orar sempre, Senhor, fala conosco, se é a tua vontade. Se tu for, Senhor, faz que não é Moisés. Se tu for, se tu não for, eu não vou. Então, se o Senhor não for comigo, eu desfaço do que eu falei aqui. Então a gente vai sentar aqui, vai orar, vai dizer, Senhor, se for a tua vontade, a gente vai. Vai visitar nossos irmãos que estão doentes, vai falar com eles, vai falar do Evangelho, vai falar que só Jesus salva, que cura, que nós temos um Jesus
que é maravilhoso. É maravilhoso esse Jesus. O mundo pode desabar e está em crise, mas nós estamos em Cristo. Guarde isso para sua mente. Eu vi isso na pandemia. O mundo em crise, mas nós estamos em Cristo. Onde quer que você vá, ou na morte ou na ressurreição, nós somos um povo de Deus. Um povo remido por nosso Deus através de Jesus Cristo, pelo seu sangue. É o sangue de Jesus que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, basta. Não tem governo, não tem era, não tem nada. A gente precisa sempre ter essa confiança no Espírito, que Ele vai falar conosco. Então, o tópico 3 seria esse aí que a gente leu, né? Deus, Ele enche a gente com o Espírito Santo. Meu Deus, se o Espírito Santo, Deus não me enchesse com o Espírito Santo, eu ia pecar muito mais do que eu peco. Talvez deliberadamente, que é o erro de pessoas se apostatarem. É ser pecadores deliberadamente. Nós somos uns pecadores arrependidos, remidos. Porque se eu disser que não tenho pecado, eu sou o maior mentiroso daqui desse culto. Mas Deus diz na sua palavra também isso. Então a gente somos pecadores remidos. Não podemos deixar a nossa fé ser diminuída a tal ponto de a gente esquecer Jesus nas nossas vidas. Sem Jesus eu não vivo. Aprendi com a irmã lá em Belfor Roxo. Eu prefiro morrer de quem me desviar. Alguém me chama, se o Judas é desviado, Deus me livre. Está repreendido, como diz lá. O cara desviado, tem 10 anos desviado. O irmão lá que está trabalhando comigo lá é assim. Ele mesmo fala com a boca dele. Eu fico com o coração tão partido. Eu fico com o coração tão pesado. Eu sou tal. Não gosto de usar nem essa palavra, desviado. Eu sou tal. Meu filho é pastor, minha filha é pastor. Não, meu filho é pastor, minha família toda é cristã, serve ao Senhor, mas eu sou. Eu falo, meu Deus do céu. Já de idade ele. Algum momento da caminhada dele, ele tropeçou e não conseguiu levantar. Espero que nunca aconteça com vocês. Nunca deixe e nem brinque com o pecado. Porque essa história de Josué aqui lá na frente, na hora das batalhas, das guerras lá, teve um tropeço lá. Depois você vai ler lá, tá? Já uma deixa aqui para você ler o livro de Josué. Você vai ver o que aconteceu lá. Josué rasgou as vestes por causa do pecado de uma pessoa, de uma família. Foi toda morta. E aquela pessoa pecou e o povo de Israel tomou uma surra e perdeu a batalha. Então Deus é um Deus que Ele enche a gente. Se não fosse o Espírito Santo na terra, coitados de nós cristãos. Então, sem o Espírito Santo, a gente, como o irmão orou, você lembra da oração do irmão? Então, só o Espírito Santo pode me dar isso aqui. Te dar o entendimento para você, que eu estiver falando, você ouvir na mesma linguagem, não é? Imagina, eu estou falando aqui, o cara não estou entendendo nada que esse cara está falando. Josué, filho de Num, era Oséias, aí mandou na minha cabeça, não. A mensagem é clara do Evangelho. Deus, Ele fala, ordena. Deus, Ele enche a gente com seu Espírito. Deus é maravilhoso. Então nós temos aí esse Deus que, repetindo aqui os tópicos, vou voltar aqui. Tópico 1, Deus ordena. Tópico 2, Deus é quem escolhe. Tópico 3, Deus, Ele nos enche com seu Espírito. E para terminar os tópicos, para a gente chegar na parte final, tópico 4, Deus está presente. Deus está presente na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Este que vocês não ficarão órfãos, deixarei a vós um Consolador. Estarei com vocês até a consumação do século. Lembra desse verso lá que a gente trouxe aqui sobre evangelismo? Então, Jesus ordenou aos seus discípulos para a gente ir e pregar o Evangelho a todas as nações, e ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o versículo 29, né, diz: eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, nós vemos que em Josué aqui, Deus é um Deus presente. Vamos ver? Deus é um Deus presente. Que é o texto de Mateus 28, 20. É o verso 20, é 28, 20. Se você quiser anotar, pode anotar. E diz assim: ensinando-vos a guardar todas estas coisas. Que você tem que ler o 19.
todas essas coisas. Você tem que ensinar todas essas coisas que a gente está falando aqui. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O versículo termina com amém. Aqui no texto de Josué, ele fala no 9 o seguinte, que é o tema da nossa pregação. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se esse por onde quer que andares faz parte de que estarei convosco até a consumação do século. Por quê? Porque onde você andar, onde você estiver, a presença de Deus está com você. Quando você for arrebatado, como Moisés foi recolhido ou arrebatado, você não vai precisar mais de Deus, que já está com ele. Enquanto nós estamos aqui, então, essa expressão, por onde quer que andares, Josué, eu estarei contigo, faz parte do que Jesus também diz aqui, que estarei convosco até a consumação do século, até tudo terminar. A glória do Senhor vai vir, vai chamar todo o seu povo, aí quando tudo terminar, que vier o fim de tudo, entendeu? Aí Deus já está com a gente. Definitivamente. Conclusão. Diante da vida e ministério de Josué, podemos notar que Deus nos chama, nos habilita, nos capacita e está conosco. Porém, Ele também requer algo de nós. Algo que tem a ver com nossa responsabilidade, com nossa natureza, para fazer cumprir o seu propósito. Então Deus é um Deus que Ele vai fazer cumprir o seu propósito, porque Ele é fiel, Ele é soberano. Então não há obstáculo para essas coisas. A gente precisa entender isso, que nossa responsabilidade é o ID. Então, Deus quer cumprir o seu propósito. Aí Romanos diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem. Aí a maioria da internet para até aí. O pessoal na internet está demais, eles cortam o versículo. Todas as coisas contribuem para o meu bem, ainda diz assim, meu bem. Mas o texto não diz isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que foram, lembra do texto? Chamado. Josué foi chamado. E todos que foram chamados segundo seu propósito. Então, é a Bíblia. Deixa claro e evidente as coisas concernentes ao que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Através de nossos dons, da nossa capacitação, como ele orou, não vai ser meu intelecto, não vai ser minha faculdade, não vai ser a minha profissão, vai ser o Espírito Santo que vai usar, porque concorda que lá na obra vocês não podem entrar, nenhum de vocês? Então quem tem que ser enviado lá? Eu, né? Aí ele pode falar assim, o nosso pastor, a quem enviarei eu? A obra onde o meu irmão trabalha. Aí eu vou ter que dizer como Isaías, eu sou o profeta Isaías, eis-me aqui. Então a gente tem que dizer essa palavrinha, eis-me aqui, jovens. E também, como Deus diz, esforça-te tão somente para o seu curso, para o seu estudo, para o propósito de Deus, se for a vontade de Deus, o seu filho, meu pai e mãe, se for a vontade de Deus fazer uma faculdade, ser um mestre, ser um doutor, ser um advogado, mas que tudo seja feito conforme a vontade de Deus para honrar a Deus. Vai acontecer, para você descansar. Diga a seu filho, pai, esforça-te, meu filho. Filho, diga a sua mãe, seu pai também, que você é abençoado por Deus, mas Deus passa a bênção para seu pai abençoar você. Então não diga palavras que não condizem com o Evangelho, respeite seus pais, converse com seus pais, cada vez mais se abra com seus pais, não é com o mundo, não é com a internet. E se esforce, que com certeza você vai conseguir os seus objetivos. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é maluco, quem é doido de fazer alguma coisa contra Deus e ficar de pé? Eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, irmão, quando você sair para trabalho, para escola, para faculdade,
Deus está agindo na sua vida. Se for o propósito dele falar ou agir ou pregar o evangelho, ninguém vai impedir. Lembra de Josué? Ninguém vai poder te resistir, Josué. Todos os teus dias. Está no texto. Parece que nós temos lendo o Novo e o Velho Testamento juntos, né? Porque eles são assim. Eles são inseparados. Eles não se separam. Ainda Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, estas coisas? Que eu disse tudo. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem declaração mais linda do que essa? Só que tem um porém, né? Se Deus é por nós, graças a Deus Ele é, amém? Ele é conosco. Então quem será contra nós? Esse é o texto que a gente leu, essa é a mensagem. Eu disse que ia ser breve. Mais uma vez, pai, mãe, jovens, adultos, eu, você, vamos nos esforçar, não para ser salvo, mas na obra do Senhor. E aí a gente vai encerrar com o texto que eu falei para vocês, depois eu finalizo o testemunho que aconteceu comigo em Salvador, sou de Salvador, e que tem a ver com o que eu falei para você, de você estar sempre ouvindo a palavra de Deus, estar sempre aqui no escuto, participando, porque Deus quer falar com você. Aqui nós vemos que Deus é um Deus que fala, que ordena. E Deus falou algo tremendamente comigo, e que Ele falou, eu entendi. Eu estava cheio de Deus ali, do Espírito dele, entendi e tomei as decisões corretas, e hoje estou aqui, de volta ao Rio de Janeiro, quer dizer, lá atrás, e concluí tudo o que eu tinha em mente para a glória e honra do Senhor. Me formei como engenheiro civil. Sem essa mensagem eu não me informaria. Eu vou iniciar o texto que a gente vai finalizar, que está aqui. Quem puder ler, vou pedir ajuda dos meus irmãos, que já estou meio que sem fala, para a gente encerrar e eu contar essa partezinha e finalizar para a gente orar. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. O irmão que puder ler com calma e puder ficar de pé, e os irmãos fiquem atentos a ler essa parte para coroar tudo que a gente está falando. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Seja firme, na minha da versão está constante. Seja firme, seja constante na obra do Senhor. Porque tudo que você fizer na obra do Senhor não será em vão. É uma promessa para mim e para a tua vida. O que o irmão acabou de ler, essa declaração, muitos não veem, mas é uma promessa de Deus. Tudo que estamos fazendo hoje, cultuando esse Deus belo e maravilhoso, entregando as nossas vidas, orando pelos necessitados, agradecendo a Ele, e evangelizando, e seguindo em frente, tendo firmeza, porque o texto diz: seja firme e constante, mas é firme e constante na obra de Deus, não é na minha vida, né? É firme e constante na obra de Deus. Se você ainda tem desejo e não se batizou e não ainda toma uma decisão, ainda não quer pronunciar que você é de Jesus, a gente vai orar no final, a gente vai estar aqui orando por você. E tem irmãos aqui que vão orar por você, porque a gente quer essa maravilha que você participe, que é o reino de Deus conosco. É maravilhoso. Estou com 45 anos e eu não encontrei nada melhor, mais precioso do que o Evangelho. Nunca encontrei na minha vida. Pode ter prata, pode ter ouro, pode ter engenharias, pode ter tudo para a minha vida, mas sem o Evangelho, para mim, eu não sou nada. Então é algo precioso nas nossas vidas. E eu não sei porque que algumas pessoas resistem ao Evangelho. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está dizendo para você: não deixe passar mais um dia, um tempo da sua vida. Porque tempo perdido para a gente é o tempo que a gente ficou longe de Deus. Eu não quero nem lembrar. Os caras tentam lá na obra me lembrar das coisas passadas. Eu falei: não, irmão, eu faço que nem Paulo. Eu era menino, eu falava com o menino, eu conversava com o menino, eu brincava com o menino, mas agora eu cresci, irmão. Agora eu sou um homem de Deus agora. Eu sei que eu vou errar. Teve um irmão que foi chateado comigo hoje lá, mas amém. Eu vou errar, mas isso não quer dizer que eu não sou salvo, que eu não tenho Espírito Santo, que você não pode estar aqui. Não.
O tempo perdido da minha e da tua vida é o tempo que a gente ficou longe de Deus. Então, 1 Coríntios, né, que a gente leu aí, anote e leia com paciência lá, e você vai ver essa promessa na sua vida e na minha. E a respeito do que eu falei, de você prestar atenção, de você estar se esforçando, de você estar lendo a Bíblia, você estar participando dos cultos, você estar vindo aqui tirar suas dúvidas. Tem pastor, tem presbítero, tem todo mundo aqui. A gente está aqui abastecido do povo de Deus. Cada um tem um dom, tem um jeito de falar com o outro, cada um tem uma especialidade, mas juntos a gente vai chegar no alvo. Então, estava eu em Salvador, saí daqui, fui embora, estava morando no Rio e ia desistir da faculdade. Então, fechei o ano, passei toda a disciplina e falei, vou embora para Salvador. Aconteceu umas coisas comigo aqui que não vale nem a pena contar. Eu fui embora. Chega lá em Salvador, fiz o quê? Fui pro carnaval? Não, eu nem gosto, graças a Deus. Eu fui buscar uma igreja. A igreja do pastor, que eu é conhecido como o pastor Carlos, e ele era até primo distante meu lá. Mas fui lá, me apresentei e comecei a buscar no Senhor. A culto de domingo eu ia, a quarta eu ia, a quinta eu ia. Minha mãe arrumava, passava minha roupa, eu ia pro culto. E teve monte lá para um parque, o pastor reservou o pessoal lá, levamos comida, mas só podia tocar na comida depois que fizesse toda a liturgia do jejum. Aí depois é que ia comer. Aí tinha um parque lá assim, tipo uma parte alta, né, que como se fosse um outeiro, né? A parte alta assim, tinha uma árvore imensa. A gente ficou embaixo, todo mundo orando, cantando um louvor, e eu participando, aquela coisa toda, e eu quieto lá, né? Aí um dia, no domingo, ele pregando a mensagem de Josué lá naquela guerra de Ai, que ele perdeu lá a primeira parte que ele perdeu, né? Depois Deus fez ele voltar lá. E aí o pastor começou pregando, e eu quieto lá no meu canto, notando tudo, né? De repente agora vamos fazer a aplicação, e a aplicação é o seguinte: Deus vai fazer você voltar no lugar onde você foi derrotado. Eu já contei isso aqui, né? Quem não lembra vai lembrar agora. Você vai voltar no lugar que você foi derrotado e você vai vencer. Porque é assim que Deus faz na sua vida. Josué teve um momento difícil, rasgou suas vestes, porque alguém estava pecando no meio do povo. E aí Josué vai rasgar as vestes pensando que o problema era com ele, e não era. Era com um cidadão lá, que fez coisas erradas. E aí Deus foi chamar ele, passou a instrução para ele, ele fez tudo que tinha que fazer, foi lá, batalhou e ganhou a guerra. Aí eu voltei para casa, botei minha Bíblia debaixo do braço, voltei para casa, falei, eu vim do Rio para Salvador. Tomei uma surra lá no Rio, de algumas situações. Botei minha bagagem nas costas e quis voltar. Falei, será que eu sou Josué? Se eu for, eu vou vencer. Aí, meu pai nem era cristão ainda. Provérbio, meu filho, pega na minha mão aí, segura nas minhas duas mãos assim. Vamos orar aqui, Senhor. Quero que você volte lá, meu filho. Quero que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Está até no texto aqui também, né? E você nos dê essa alegria de você chegar lá, concluir seu objetivo, e você vai voltar aqui. Aí eu, tá bom, meu pai. Fui. Ainda tem um porém. Na verdade eu não voltei não. Na verdade foi domingo, aí passou segunda, terça, quarta. Quando foi no meio da semana, eu falei, eu vou voltar. Agora como eu não sei, porque aqui eu não tinha mais residência. Eu deixei tudo para a pessoa lá e fui embora. Aí quando cheguei um tempo lá de tarde, a irmã me ligou, como é que você está, irmão? Tudo bem? Eu falei, eu estou bem. Queria falar com você, porque aqui em casa tem 2 quartos, tem espaço, eu trabalho a semana toda, só venho para casa para ficar e arrumar a casa e vou voltar, que eu trabalho na casa de família. E tem meu filho, que de 20 anos, você vai ficar aqui. Se você quiser, você pode vir até amanhã. Aí eu liguei tudo, né? E aí vim. E o resumo da história é que eu vim e venci. E eu estou contando para vocês, que eu já contei aqui algumas vezes, porque da importância, da importância de você prestar atenção no que Deus está falando para você. Seja aqui, seja num culto, em qualquer lugar. Lê nas Escrituras. Deus quer falar com você. Hoje, Deus vai sempre querer falar com a gente, porque Ele é um Deus comunicável, Ele não é um Deus distante. Então, que cada dia que a gente entrar nessas portas, entremos aqui com o coração prontos ali para ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente. Não olhando para a esquerda, nem para a direita, não mexendo em nada, mas sempre atento. Tem algumas mensagens que o pastor pregou aqui que estava sempre condizendo com aquilo que eu estou vivendo. E ele não sabe de nada. Porque o Deus faz assim.
Você não precisa contar nada. Se a pessoa sonhar, ficar ali de joelho, quando chegar aqui, você vai ouvir Deus falar com você. Em nome de Jesus. Deus vai falar com você, vai ter uma palavra para você. E a palavra de hoje para você é: esforça-te. Então somente, tem bom ânimo. Amém?